Então, pessoal, a gente vai terminar de falar sobre as artérias e, posteriormente, a gente vai falar sobre as veias, tá? Só uma correção aqui, uma errata da aula de ontem. Na verdade, são duas, né? A primeira é sobre o início das artérias, tá? Vou até colocar aqui. Eu vou até... Quando a gente estava conversando sobre as artérias do membro superior, lembrem-se que a gente vai ter a subclávia, né? A axilar e braquial, tá? E pode ser que eu tenha falado erroneamente quando termina um e quando começa a outra, tá? Então, só para a gente relembrar. A artéria subclávia, ela vai se iniciar aqui, do lado direito, né? Após a divisão, né, do tronco braquiocefálico, e ela vai até a margem inferior da primeira costela. Tudo bem? Até a margem inferior da primeira costela. Entre a margem inferior da primeira costela até a margem inferior do músculo redondo menor é a artéria axilar, tá? Então, essa que eu falei errado, tudo bem? Então, é até a margem inferior desse músculo aqui, ó, que é o músculo redondo maior, tá? Então, até a margem inferior do músculo redondo maior é a artéria axilar. Eu me confundi porque a artéria axilar, ela acaba tendo uma relação com o músculo peitoral menor, tudo bem? Então, dali da artéria, da borda inferior do músculo redondo maior, tá? Até lá embaixo, certo? Então, desde aqui até essa fossa, que é a fossa cubital, né? Onde ela vai se bifurcar em artéria radial e ulnar, é a artéria braquial, tá? Então, essa é a primeira informação que eu queria me retratar aqui. E a segunda é em relação às túnicas, né? São 3 túnicas, né? Pode ser que eu tenha falado errado novamente, mas eu acredito que não. A túnica íntima, que é a túnica interna. A túnica média e a túnica externa, que é a túnica adventícia, tá? A túnica íntima é a que é formada por tecido, por células endoteliais, a túnica média por musculatura lisa, e a túnica externa, que também é adventícia, ela é formada por, principalmente de fibras elásticas e fibras colágenas, tá? Então, essa nomenclatura pode ser que eu tenha me enganado. Vou repetir novamente, tá? Túnica íntima, que é a interna, túnica média, que é a do meio, e a túnica externa, ou também chamada de túnica adventícia, que é a túnica mais externa. Professor, Uhum. você pode repetir, por favor, do que é feita a túnica adventícia? Eu A só ouvi até túnica, a média. a túnica adventícia ela vai ser formada por fibras, tecido conectivo, né? Esse tecido conectivo sendo formado por fibras de tecido elástico e fibra de tecidos conectivo, fibras de tecido colágeno, fibras de colágeno e fibras de elastina, fibras elásticas. Fibras elásticas e colágeno. Tudo bem? Tem alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver. De vez em quando aparece para mim.
Alguém pode ler para mim, por favor, o que tem no chat? Foi a Natália agradecendo, professor. Ah, tá bom. Obrigado, Natália. Bom, então vamos lá. Então, só para a gente relembrar essa aorta abdominal aqui, né? A gente vai ter, passando o músculo do diafragma, a parte abdominal da aorta, e aí a gente vai ter a artéria frênica inferior esquerda, artéria frênica inferior direita, né? Depois a gente vai ter o tronco celíaco, artéria mesentérica superior, as artérias renais, artéria gonadal, né? Artéria gonadal esquerda e artéria gonadal direita, artéria mesentérica inferior, né? E aí a gente vai chegar na bifurcação, né, da aorta abdominal, tá? Então a bifurcação da aorta abdominal em artéria ilíaca comum direita e esquerda vai ser dada na altura da L4 e L5, tá? Mais na L4, na quarta vértebra lombar. E aí ela vai se bifurcar em artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda, né? Aqui no raio-x aqui a gente consegue ver a bifurcação dela, né? E aqui a artéria ilíaca comum, direita e esquerda. O tamanho dessa artéria ilíaca comum é pequeno, ela tem poucos centímetros, tá? E novamente ela vai se bifurcar em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa, tá? A artéria ilíaca interna vai para dentro da pelve, para irrigar a pelve e as vísceras pélvicas. E a artéria ilíaca externa, né, ela vai descer, né, anteriormente ali a pelve, passando pela pelve, né, e vai passar embaixo desse ligamento aqui, que é conhecido como ligamento inguinal, né, para mudar de nome, tá? E aí ela muda de nome para artéria femoral, tá? Então, artéria ilíaca externa, a continuação dela, após passar o ligamento inguinal, é a artéria femoral. E a artéria ilíaca interna, né, é a artéria que está indo irrigar a região da pelve, a parte interna da pelve. Então, aqui a gente consegue observar a artéria ilíaca interna, né? Vamos olhar primeiro essa imagem aqui, ó, que a gente consegue ver, ó, a artéria ilíaca interna, né? E aqui a gente consegue observar que mesmo dentro, né? Aqui estaria a artéria ilíaca comum, ó. Aqui é a externa e aqui é a interna, tá vendo? A externa ela foi cortada aqui. E aqui a gente consegue observar a artéria ilíaca interna, ela vai se bifurcar nessas duas partes, né? Uma parte que vai ser a anterior e uma parte que vai ser a posterior, né? E aí vão ter esses vários ramos, né? Esses inúmeros ramos que vão estar sendo levados aí para irrigar essa região da pelve, do períneo, né? O útero, no caso das mulheres, vagina, o reto, né? Até mesmo a região que vai ter o resquício embriológico da artéria uterina, tá? A uterina não, desculpa, a artéria umbilical, tá? A artéria umbilical também vai ser originada desse ramo aí das artérias ilíaca interna. No roteiro de vocês, né, eu não sei ao certo quais são que vocês precisam saber, tá? Mas a gente tem aqui, por exemplo, a artéria vesical, né, que está indo para a bexiga urinária, que é essa artéria que a gente observa aqui, ó. A gente vai ter essa artéria que a gente consegue observar aqui, ó, que é a artéria uterina, que está vindo para o útero, né? A gente vai ter a artéria retal média e retal inferior. A artéria, na verdade, é a artéria pudenda interna, né? A artéria pudenda interna, que depois vai se bifurcar, tudo bem? A gente vai possuir artéria retal também, né, que está vindo para essa região. Nós vamos ter algumas artérias, né? A gente vai ter a artéria glútea superior, que está aqui, a artéria glútea inferior, que está aqui por baixo, né? Então, a gente tem algumas artérias, todas elas sendo ramos da artéria ilíaca interna, né? Se alguém estiver acompanhando com o roteiro, né? Deixa eu observar aqui no chat.
se a gente tem alguma aqui que o chat não abriu para mim. Se tem alguma artéria que eu tô falando aqui que vocês não não tem no roteiro. Alguém está com o roteiro aberto aí? Oi, professor, eu tô. Na artéria ilíaca interna tem alguma que vocês precisam saber? Não, tá só ilíaca interna e externa. Depois já Tá. passa pra femoral. Tá bom. Obrigado, Natália. Tá, Imagina. então, essa daqui é a artéria ilíaca interna. Essa estrutura que está vindo aqui, ó, que vocês observam entrando aqui na bexiga urinária, nessa região póstero lateral, né, póstero ínfero-lateral, na verdade, né, tanto de um lado quanto do outro lado aqui, são os ureteres, tá? E observem que o ureter, ele vai ter uma relação aqui com a artéria, tá? Então, pode ser que tenha uma constrição de ureter aqui, existe a constrição do ureter aqui, e pode ser que tenha a pedra, o cálculo renal, acabe ficando preso, né, nessa constrição. Tudo bem? A constrição é a diminuição no calibre do vaso. Tá? Ao invés de ser maior, ele diminui. Então, isso pode acarretar num problema aí de cálculo renal. Tá? É um entupimento, né, do nosso ureter. A gente vai ter uma aula ainda sobre sistema urinário e eu vou falar sobre essas constrições do ureter. Entretanto, eu gostaria que vocês já vissem essa relação do ureter com a artéria ilíaca. Tudo bem? Então, só para deixarmos bem claro, né? Lembrem-se que o testículo, né, e o ovário, a gente não consegue ver o ovário aqui, eles são vascularizados pela artéria gonadal, né, que está saindo diretamente da aorta. E também vai possuir uma circulação colateral, né, ou também uma circulação que vai fazer anastomose com essa artéria gonadal, que será oriunda da artéria ilíaca interna. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, esse ramo aqui testicular aqui, vindo para baixo aqui, para irrigar o testículo, no caso do homem. Aqui a gente não consegue ver, né, vai ser um ramo da uterina que está saindo aqui, que vai estar irrigando o ovário através da artéria ilíaca interna. Como eu falei para vocês, né, a gente vai ter as artérias glútea superior e inferior. Aqui a gente encontra elas, também são ramos, né, da artéria ilíaca interna. A gente consegue observar aqui, ó, a artéria ilíaca superior, e aqui a artéria glútea superior, e aqui a artéria glútea inferior. A gente está olhando o quadril, numa vista posterior aqui. Aqui são aqueles músculos do quadril. Esse músculo que a gente observa aqui é o músculo piriforme, né? Esse músculo que a gente está observando aqui é o músculo glúteo mínimo. Aqui está o glúteo médio, né? E aqui está o músculo glúteo máximo, tá? Então, observem esse nervo que está aqui em amarelinho aqui, é o nervo isquiático, tá? Então, observem a relação aqui da artéria glútea inferior e artéria glútea superior, irrigando, né, toda essa musculatura que está na região posterior aqui do quadril, aqui na região glútea. A artéria pudenda interna, que eu falei para vocês, né? Então a gente consegue ver ela passando por aqui, ó, nessa regiãozinha, e ela vai continuar aqui. Aqui está o músculo obturador externo, né? E observem que a artéria pudenda interna, ela vai estar irrigando tanto na mulher quanto no homem essa região aqui que a gente chama de períneo, tá? Então, vocês observarem aqui tem um triângulo aqui, ó, né? Que vai ser o trígono, né? Vão formar dois trígonos, né? Um trígono anterior aqui e aqui posteriormente um outro trígono, né? Que vai ser o trígono urogenital e aqui o trígono anal, tá?
e aqui vai ser o trígono masculino aqui, que vai ser o trígono somente urinário, e aqui vai ser o trígono anal no homem. Tá? E toda essa região do períneo, né, vai ser vascularizado aqui pela artéria pudenda interna. Musculatura, órgãos, né, se a gente observar os órgãos sexuais aqui feminino, né, vagina, clitóris, né, aqui atrás a gente vai ter, fazendo parte do sistema digestório, o ânus e o reto, né, aqui também o ânus e reto, né, aqui a gente consegue observar o corpo cavernoso e os corpos esponjosos do pênis, né, no masculino. Então percebam que todos esses órgãos, né, que estão nessa região conhecida como períneo, né, está sendo vascularizado pela artéria pudenda interna. E aí a gente chega na nossa artéria ilíaca externa, tá? Então aqui a gente observa ela passando sob, né, ou seja, abaixo, né, do ligamento inguinal, que ele está aqui, ó, o ligamento inguinal. Ela passando sob ele, ó, o que está em azul aqui é a veia femoral, tá? A artéria está no meio. A artéria normalmente sempre fica entre o nervo e a veia, tá? Então ela sempre está no meio. Nervo, artéria e veia. É o tal do NAV, N-A-V, né? Justamente para proteção, né? É muito melhor é muito complicado você ter uma lesão de artéria, né? Em virtude da forma como o sangue sai, né? Aquele formato lá de esguicho que eu conversei com vocês já. Bom, e aí notem, né, que a artéria ilíaca externa, a continuação dela será a artéria femoral que eu acabei de falar para vocês, né? E ela vai possuir, então, a vascularização do todo o membro inferior. Toda a vascularização de membro inferior será dada por ela. Aqui, novamente, a artéria ilíaca externa do lado direito aqui e a artéria ilíaca externa do lado esquerdo. Artéria ilíaca externa não, artéria femoral, né? Artéria femoral direita e artéria femoral esquerda. A ilíaca é até aqui, ó. Artéria ilíaca externa, direita, externa esquerda aqui. Aqui está a ilíaca interna, direita, ilíaca interna, esquerda, e aqui é comum, né? Direita e esquerda. Falei errado. Portanto, passou o ligamento inguinal, artéria femoral, certo? A gente consegue observar aqui a artéria femoral. A artéria femoral, ela vai estar localizada na região anterior da nossa coxa, né? Na região anteromedial da nossa coxa, inclusive também é uma região que a gente consegue receber, sentir o pulso, né? Fazer a pulsação. Tá? Então a gente consegue achar a pulsação nessa região. Aqui a gente está observando o músculo quadríceps, né? Aqui está o músculo reto femoral, o vasto medial, o vasto lateral, e aqui aquele músculo, né? O sartório, ele foi rebatido nessa região. E observem que a artéria femoral, ela está passando medialmente, né? Ou entre, né? Essa musculatura adutora e os músculos aqui do quadríceps. Tá? Ela é mais profunda, tudo bem? E ela vai indo de lateral para medial, né, e para posterior. Ela entra por esse túnel aqui, que é conhecido como túnel dos adutores, para conseguir depois, para ela ir depois, posteriormente. Tá? Então aqui a gente consegue ver uma localização dela nesse trígono, que é conhecido como trígono femoral, tá? Que não é o túnel dos adutores, o trígono femoral, que vai ser formado, né, pelo músculo grácil, que é esse que eu estou apontando, o músculo sartório e o ligamento inguinal. Tá? E ela passando por esse triângulo, por esse trígono femoral. Ela vai se encaminhando descendente, distalmente, passando por esse trígono femoral, e ela entra por esse túnel, né, que agora sim é o túnel dos adutores. Conforme ela vai descendo, essa artéria ela vai se posteriorizando, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó.
ela se posterioriza e ela vai para a região posterior do joelho, né? Formando dessa forma uma artéria conhecida como artéria poplítea. Aqui a gente consegue ver bem, né, a continuação da artéria femoral é a artéria poplítea na região conhecida como fossa poplítea, que é a região posterior do joelho. A fossa poplítea, né, vai ser formada por 4 músculos. Ela vai ter um formato de losango e vai ser formado por 4 músculos, né? Então, formando o losango aqui superiormente, a gente vai ter esse músculo, que vai ser o músculo semimembranáceo. Desse lado aqui, a gente vai ter o músculo bíceps femoral. E aqui, as 2 cabeças que estão abertas aqui, que vão ser os músculos gastrocnêmios, né? Gastrocnêmio lateral e o músculo gastrocnêmio medial. Então, dessa forma aqui, a gente vai ter uma região no formato de um losango, né? E essa artéria poplítea passando posteriormente a essa região, que é a fossa poplítea, e é dessa forma também tendo essa denominação, tá? De artéria poplítea. Então aqui a gente consegue ver bem a parte da artéria poplítea. Mais uma vez, né? Quando temos articulação, e aqui a gente tem a articulação do quadril, né? Aquela articulação sinovial com 3 eixos, né? Triaxial, né? Articulação coxofemoral, e aqui nós temos a articulação do joelho. E observem que nas articulações a quantidade de vasos sanguíneos que tem ao redor dela aumenta, justamente para vascularizar, né, essa articulação, porque são estruturas aí que precisam de mais suprimento sanguíneo. E a artéria poplítea, por sua vez, a gente observa ela descendo aqui, ela vai se bifurcar, ó. Ela vai se bifurcar nessa aqui, que está cruzando a membrana interóssea, que vocês devem lembrar, que está entre a tíbia e a fíbula, e uma outra parte dela, uma parte posterior, que vai continuar ali posteriormente. Tá? Então, a parte da artéria poplítea que cruza, né, a membrana, a sindesmose, né, a membrana a sindesmose, né, a membrana, me fugiu o nome agora, a membrana entre a tíbia e a fíbula, ela é chamada de artéria tibial anterior, tá? Essa aqui será a artéria tibial anterior. Observem, aqui a gente vai ter a tíbia, aqui a gente consegue observar o músculo tibial anterior e ali está correndo profundamente aqui ao músculo tibial anterior. A artéria tibial anterior, no momento em que ela passa esse retináculo aqui, certo? Que é o retináculo dos músculos extensores, né? Dos músculos dorsoflexores, né? Ela vai mudar de nome e vai ser denominada de artéria dorsal do pé. Tudo bem? Vai ser denominada de artéria dorsal do pé. Então, a partir do momento em que passa o retináculo, ela muda de nome e ela vira a artéria dorsal do pé. Inclusive, a artéria dorsal do pé, a gente consegue sentir o pulso dela também, tá? Então, a gente consegue sentir o pulso na femoral, na poplítea e agora na artéria dorsal do pé. São as 3 artérias que a gente consegue sentir a pulsação aqui no membro inferior. E lembrem-se que uma está sendo continuação da outra, tudo bem? Então, aqui tem a artéria dorsal do pé, aqui está o tendão do extensor longo do polegar, a gente observa ele aqui, então lateralmente a ele está correndo aqui a artéria dorsal do pé. Notem que ela vai estar fazendo um arco, né? Ela faz um arco e nesse arco ela vai estar mandando esses ramos aqui para os metatarsos, né? Então vão ser os intermetatársicos e depois vai se bifurcar novamente aqui para formar aqui as interfalângicas,
tá? Que vão estar entre as falanges. Aqui elas vão ficar entre os ossos do metatarso e aqui entre as falanges. Mais uma vez, né, a gente vai ter a poplítea aqui, e aí aqui ela vai estar emitindo essa artéria que está cruzando, ó, que é a mesma que está vindo aqui, que é justamente a artéria tibial anterior. E aqui a gente continua com a artéria tibial posterior. Tá? A artéria tibial posterior, ela vai acabar se bifurcando, ó. Tá vendo? Deu a artéria tibial anterior aqui, a poplítea, e aí ela vai formar, né, essa lateral aqui, que vai ser a artéria fibular, e essa aqui que continua praticamente sendo como a artéria poplítea, que vai ser a tibial posterior. Tudo bem? Então, da poplítea vão ter 3 artérias. Aqui cruza anteriormente a artéria tibial anterior. Posteriormente, a gente vai ter a artéria fibular, que vai estar correndo posterior na região da fíbula, lateral. E, medialmente posterior, a gente vai ter a artéria tibial posterior. Então, a gente vai ter essas 3 artérias na região da perna. E na região posterior, aqui a gente observa a artéria fibular descendo, e aqui a gente consegue ver a artéria tibial posterior também descendo aqui até a região do pé e do tornozelo. E aí, dessa forma, né, elas vão formar a artéria tibial posterior, que a gente observa aqui, ó, a artéria fibular, ela acaba irrigando essa região do calcâneo aqui, né? E a artéria tibial posterior, ela vai se bifurcar lá na planta do pé para formar 2 artérias plantares, ó, artéria plantar medial e artéria plantar lateral. Tudo bem? E aí, dessa forma, ela termina dando esses 2 últimos ramos, e esses ramos, por sua vez, vão dar artérias aqui também para fazer a vascularização de falange e metatarso, né? Como vocês podem ver aqui, né? Na região plantar, né? A tibial anterior vai estar fazendo a vascularização na região do dorso do pé, e essa região vai estar a tibial posterior, por meio das plantares medial e lateral, fazendo a irrigação da planta do pé, através das artérias plantares, né? Medial e artéria plantar lateral. Então, dessa forma, a gente termina aqui toda a vascularização que a gente possui nessa região. Né? Só para vocês verem, são algumas variações anatômicas, né? Mas observem aqui a artéria plantar, né? Aqui a artéria plantar lateral está aqui, ó, e ela mandando esses ramos aqui, e existem algumas variações anatômicas, como vocês podem observar nessa imagem, né? Nessa imagem aqui está diferente, né? São variações anatômicas aí da plantar. O comum é essa, né? Artéria plantar lateral e artéria plantar medial, né? Essas 2 artérias, elas são bem importantes, né? Em virtude na corrida, né? Quem é corredor, né? Acaba podendo ter um comprometimento aqui dessa região aqui, né? Por causa do impacto durante provas de longo alcance. E observem, né? Ó, aqui está a artéria plantar medial e aqui está a plantar lateral, ó, por fora aqui. E aqui por cima, ó, está a artéria dorsal do pé, né? E o arco, ó, acaba se unindo, ó, ocorre uma anastomose, né? Entre a plantar medial aqui e a dorsal do pé, tudo bem? Mais uma vez, fazendo uma circulação colateral, tá? Então, ocorre também dessa forma uma anastomose aí entre artérias. Vocês vão perceber que em vários momentos a gente vai ter essa anastomose entre artérias, entre veias, que a gente vai estudar na sequência, e também entre nervos. E dessa forma, a gente termina aqui a nossa aulinha de artérias. Alguma dúvida? Professor, Uhum.
No roteiro tem a artéria femoral e tem a artéria femoral profunda. Eu não peguei muito bem onde que tá a artéria femoral profunda. Tá. Essa daqui, ó, é a Gabriela, né? Isso. Ó, aqui tá femoral, não tá, ó. Esse ramo aqui, que tá vindo por baixo aqui, ó, que vai ser um ramo mais profundo, é a artéria femoral profunda, tá? Ah, tá certo. Ela vai ser um ramo da artéria femoral. Tá, Aqui obrigada. a gente consegue ver também, ó, a artéria femoral e ela dando esse ramo aqui, ó, que é a artéria femoral profunda. Ah, entendi. Tá? Obrigada, professor. Mais alguém? Acho que a gravação parou agora. Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho das principais veias aí do nosso corpo. Então, algumas diferenças que ontem já foi falado para vocês sobre artérias e veias, né? Por exemplo, fluxo, né? Uma tem um fluxo centrípeto, a outra é um fluxo centrífugo, né? Outra diferença nas túnicas, principalmente a túnica média das veias, possui menor quantidade de musculatura lisa quando comparado com as artérias. Uma outra diferença, a veia possui, principalmente nos seus membros, válvulas, né? Ao passo que as artérias não possuem válvulas. E as veias, né, elas também são divididas em veias superficiais e veias profundas, ao passo que as artérias não, né? A gente só vai ter umas artérias profundas, né? Nem tem essa divisão, nem se chama de artérias profundas, mas a região, a localização delas é profunda, né, em virtude de proteção. Quando a gente observa as veias, né, a gente tem um sistema venoso superficial, como eu falei para vocês, e um sistema venoso profundo, né? Então, quando a gente tem aqui nessa imagem aqui, a gente observa esse quadrado que seria como a fáscia muscular, né, que é isso que a gente observa recobrindo toda a musculatura. As veias que estão superficiais a ela são as veias superficiais, como a gente consegue observar aqui. E as veias que estão profundamente a ela, né, como a gente consegue observar do lado direito da imagem aqui, são as veias profundas. Tá? Então, a gente vai ter tanto veias superficiais quanto veias profundas. E percebam, né, que as veias superficiais, elas existem comunicação entre elas. Né? Então, existe uma comunicação aqui, que são as veias satélites, né, que vão estar comunicando as veias superficiais. E também vai existir a comunicação da veia superficial para a veia profunda. Na verdade, a veia superficial, ela desemboca na veia profunda. Tudo bem? E a gente vai estar estudando novamente isso. Quando a gente pensa em sistema venoso profundo, tá? A gente tem que lembrar que nos membros, certo? Nos membros, né? Principalmente ali na região da perna, né? E do antebraço, normalmente a gente vai ter duas veias para uma artéria. Tudo bem? Duas veias para uma artéria. E a nomenclatura dessas veias é a mesma do que a da artéria. Então, a gente vai ter uma artéria radial, que a gente acabou de ver, e a gente vai ter a veia radial, né? Mas são veias radiais, porque elas são, novamente, em número de 2. Tá? Então, a gente tem uma artéria radial e duas veias radiais. A mesma coisa nas artérias fibulares, artéria fibular, artéria tibial posterior, artéria tibial anterior, a gente também vai ter as veias, tá?
2 veias fibulares, 2 veias tibiais posteriores, 2 veias tibiais anteriores, 2 veias radiais, 2 veias ulnares. Tá? Então, dessa forma, a gente observa essa relação entre artéria e veia. Isso no sistema venoso profundo. Agora, o sistema venoso superficial, ele não acompanha as artérias, né? Visto até porque a gente não tem uma artéria de grande calibre nessa região. Tá? Então, são artérias que possuem o seu caminho próprio, e que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre elas agora. Tá? Uma característica que a gente vai possuir nas veias e que as artérias não têm é justamente as válvulas. As válvulas, elas são folhetos, né, originados na camada íntima das veias. Tá? Podem ter em número de 1, 2 ou 3 válvulas. Né? E para que serve a válvula? A válvula, ela serve para direcionar o fluxo de sangue, como a gente está observando aqui, ó, e impedir o retorno venoso quando ela estiver fechada. Então, no exemplo que a gente observa aqui, ó, então o fluxo sanguíneo tem que ir em direção ao coração, para o coração. Então, com a ajuda, né, da musculatura ao redor dela, né, para fazer uma pressão que se chama vis a lateralis, que significa uma ajuda que vem dos lados, né, que são os fatores biodinâmicos do retorno venoso, né, ele vai estar se contraindo e vai estar achatando também nessa veia. E aí, esse sangue ele vai tanto para cima quanto para baixo, o sangue que está presente aqui. Contudo, a válvula inferior está fechada. Então, como está fechado, o que acontece? O sangue sobe e é direcionado para cima. A partir do momento em que essa musculatura relaxa, como a gente consegue observar nessa imagem aqui ao lado, o que acontece? Essa válvula se fecha. Portanto, o sangue ele não consegue voltar. Então, não tem um refluxo sanguíneo. E aí, dessa forma, por outros fatores biodinâmicos, nós temos 10 fatores que vão estar colaborando para que esse sangue suba, né, em direção ao coração, ou que desça, né? Se a gente está pensando em cabeça e pescoço, né, são 10 fatores que vão estar colaborando para que esse sangue chegue lá no nosso átrio direito por meio, seja da veia cava superior ou por meio da veia cava inferior. Professor, Pois não. qual é o nome da ajuda? Essa que está aqui chama-se vis. Eu vou colocar no chat aqui que eu acho que vai ser mais fácil. Obrigada. Via lateralis. Quando eu quero que entre o chat, não entra. Não sei por quê. Ah, foi. Mas ele não abre para mim, eu não sei por quê. Bom, mas VIS, vis, espaço, A, espaço, lateralis, porque é em latim, tá? Então, é a força que vem do lado. Obrigada. Tá? A gente tem 10 fatores biodinâmicos que vão estar ajudando o retorno venoso. Esse é um, né, que é o vis a lateralis. Um outro chama-se gravidade, que vai estar ajudando, né, principalmente para as veias que estão acima da linha do coração. Outro fator biodinâmico que ajuda são justamente as válvulas, né, elas também ajudam. Outro fator biodinâmico é justamente a contração muscular. Acabei de falar, né, que é o vis a lateralis. Outro se chama vis a fronte, né, porque quando esse sangue, né, porque a gente tem que imaginar que a pressão sanguínea na artéria é muito maior do que a pressão sanguínea que tem nas veias. Então, esse fluxo sanguíneo precisa de ajuda, né, para chegar lá no átrio direito, lá no esquerdo. E a gente não tem ar
né, dentro dos nossos vasos, né? Não pode ter ar, porque senão cria um êmbolo, né? Dá uma embolia. Então não pode ter ar dentro dos nossos vasos sanguíneos. E mais uma vez lembrando que o nosso sistema cardiovascular ele é um sistema fechado. Então o sangue, quando está próximo do coração e o coração está fazendo o seu batimento ali, a sístole e a diástole, né? Na hora em que o coração está em sístole ventricular, né? Ou seja, ele está bombeando o sangue que está no ventrículo em direção ao corpo e aos pulmões, no átrio não tem nenhum sangue, né? Teoricamente ele está com um vácuo, né? E justamente esse vácuo acaba puxando esse fluxo sanguíneo que está chegando lá, né, venoso, esse fluxo sanguíneo venoso, originado, vindo das artérias, né, veia cava superior e veia cava inferior, para dentro dele. Tá? Então, esse aí seria o vis à fronte. V-I-S, espaço A, espaço fronte. Então, é a força que vem da frente, né? Vis à fronte, vis à lateralis. E a gente também tem uma outra, né, um outro fator biodinâmico, por exemplo, que seria chamado pela pressão sanguínea que está vindo das artérias, né, que se continua com as veias, né, diminui a pressão sanguínea. Isso não quer dizer que interrompa, né, a pressão sanguínea. Então, a diminuição nessa pressão sanguínea, né, e a continuação dela para as veias é a força que vem de trás. Tá? Então, essa também é um fator biodinâmico que a gente tem aí. Um outro fator biodinâmico, por exemplo, é a bomba plantar do pé. Toda vez que a gente está andando, né, na hora em que a gente está na fase de balanço, ou seja, a gente está com um pé apoiado no solo e o outro está flutuando, né? Toda vez que esse pé que está flutuando, ele se enche de sangue e na hora em que a gente apoia ele no chão, né, vai fazer uma pressão. E essa pressão vai estar ajudando esse sangue que está nessa região a subir em direção ao quadril, em direção, né, ao coração. Então, dessa forma, a gente também tem uma bomba, né, uma bomba plantar do pé. Né? Então, são alguns fatores que a gente vai ter aí biodinâmicos do retorno venoso. No Classroom, eu vou colocar para vocês um texto lá explicando detalhadamente cada um desses fatores, tá bom? Mas, de modo geral, é isso. Então, aqui a gente consegue observar, né, duas veias para uma artéria. Claro que, como não teremos aula prática, por enquanto, no laboratório, vocês não vão conseguir observar a diferença entre artéria e veia, né? Mas observem o formato da veia, como ela é mais achatadinho, e da artéria, como ela é mais circular, tá? Então, ela tem esse formato, justamente porque a musculatura, né, a túnica média, que é o músculo liso, é diferente entre a artéria e a veia. Então, a gente até sabe se é uma artéria ou uma veia, né? Mas na prática, quando você aperta o vaso, né? Se ele voltar é porque é artéria, né? Se ele fica achatadinho, porque é uma veia, tá? Então isso aí são alguns facilitadores para vocês nos estudos, né? Quando a gente observa, então, sempre, como eu disse para vocês, ó, então aqui em amarelo, aqui, ó, por incrível que pareça, está em amarelo, né, a gente vai observar aqui também, ó, a gente observa as veias, né? Então aqui está a veia fibular, ó, a artéria fibular, desculpa, em amarelo, aqui está a artéria tibial, né? E aqui ó, do lado dela estão as veias, né? Ó, a veia fibular e aqui as veias tibiais posteriores, né? Então se unindo aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, né, todo o complexo venoso profundo, né, a gente vai ter nos membros duas artérias. Quando a gente chega nesse complexo venoso profundo, né, com vasos de maior calibre, aí a gente não vai mais possuir duas veias, né, a gente vai possuir apenas uma veia.
Então, quando a gente pensa na veia, a gente faz no sentido oposto, né, das artérias. Ou seja, a gente vai da periferia para o nosso coração. A gente vai sair da periferia e vai para o nosso centro. Dessa forma, então, a gente tem aqui a veia femoral, né? Ó, por exemplo, a veia femoral está aqui, né? Vai formar a veia ilíaca externa, né? A veia ilíaca interna está vindo aqui, ó. A veia ilíaca interna, que vai formar a veia ilíaca comum esquerda, a veia ilíaca comum direita, né? E aí sim a gente vai ter uma diferença, que é justamente a veia cava inferior, tá? A formação da veia cava inferior. Aqui a gente consegue observar a veia renal, né? A veia renal, né? Então, notem que a gente vai ter praticamente os mesmos nomes nesse complexo venoso profundo, né? No membro superior, a mesma coisa. A gente vai ter a veia radial, a veia ulnar, né? Vai formar a veia braquial, veia axilar, veia subclávia, né? E aí as veias subclávias vão formar a veia braquiocefálica, aí a gente vai ter uma diferença, né? A veia braquiocefálica, e a veia braquiocefálica vai estar formando a veia cava superior. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essas veias aqui de cima. Então, vamos ver um pouquinho como que se dá a formação na veia cava superior. É o oposto, como eu disse para vocês, né? Então, a veia cava superior, a gente vai começar a estar falando da principal veia, né? Que é a veia jugular externa, tá? Que é a veia que vai estar passando aqui nessa região do crânio, né? E que vai também estar passando pelo pescoço, né? A tal da jugular, né? Que é uma veia, não é uma artéria, né? A gente vai ter 3 veias jugulares: veia jugular interna, veia jugular externa e a veia jugular anterior. E aí aqui a gente vai ter também, por exemplo, a veia maxilar, que está aqui, que a gente fala o mesmo nome da artéria. A gente vai ter a veia temporal superficial, a veia occipital. A gente vai ter uma veiazinha que chama aqui veia retromandibular. Aqui vai estar a veia lingual, veia laríngea superior, né? São os mesmos nomes, né, das artérias. Então, aqui a gente observa, né, o músculo esternocleidomastoideo, e essa veia que está passando superficial a ele é a veia jugular externa. Se a gente rebate o músculo esternocleidomastoideo, a veia que está passando profundamente a ele vai ser justamente a veia jugular interna. E essa veiazinha que está passando na região anterior do pescoço, ó o pomo de Adão aqui, né? Ó, olha a fáscia, né? Ó, a superficial. Essa veia que está passando anteriormente a ela aqui é a veia jugular anterior, tá? Essa daqui é a veia jugular anterior. Nessa imagem a gente consegue ver melhor. A veia jugular externa está aqui. Aqui está a fáscia, como vocês podem ver, o músculo esternocleidomastoideo. E aqui por dentro a gente consegue observar a veia jugular anterior. Desse lado esquerdo foi rebatido, ó, o músculo esternocleidomastoide, ó, como vocês podem observar, ele não está aqui, ó, nem a fáscia. E aí a gente consegue observar profundamente a veia jugular profunda, a veia jugular interna, tá? A veia jugular externa, a veia jugular interna nessa região aqui. Mais uma vez aqui, ó, a veia jugular interna está aqui, a veia jugular externa está aqui, o músculo esternocleidomastoide está rebatido dessa forma aqui, e passando aqui a veia jugular anterior. Nos braços, né, a gente vai ter as nossas veias profundas, tá? A gente vai sempre estar falando agora das veias profundas e veias superficiais, tá? Porque são diferentes, lembrem-se disso, né? As veias profundas do membro superior é o mesmo nome. Olha lá, ó. Aqui a gente vai ter a artéria radial e as veias radiais. Olha lá, veia radial, a veia ulnar, né? Formando a veia braquial, né? A veia braquial muda de nome para veia axilar, né? A veia axilar, por sua vez, né, muda de nome para formar a veia subclávia,
certo? Para formar a veia subclávia. E quando é que ela muda de nome? Na mesma região que as artérias. Tudo bem? Que eu falei agora há pouco para vocês. Então, lá na região do redondo maior, na borda inferior do músculo redondo maior e também na borda inferior da primeira costela. Então, elas vão estar mudando de nome, né, para formar aqui a veia subclávia, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A junção, aí é importante, ó. A junção da veia subclávia, que a gente observa aqui, ó, aqui também, ó, a junção da veia subclávia com a veia jugular interna, certo? Ó, com a veia jugular interna, vai formar uma outra veia, que está aqui, ó, que é chamada de veia braquiocefálica. Veia braquiocefálica esquerda, nesse caso aqui, que a gente está do lado esquerdo. Vai ter a mesma coisa do lado direito, a veia braquiocefálica do lado direito. Tudo bem? Então, a gente tem aqui veia jugular externa, veia jugular interna, as veias profundas do braço, né? Chegando até a veia subclávia e a união da veia subclávia com a veia jugular interna, formando a veia braquiocefálica. Quando a gente pensa nas veias superficiais do membro superior, a gente vai ter algumas, né? Mas o que eu gostaria que vocês pensassem, que vocês frisassem, né? Eu não sei pelo roteiro de vocês, né? Mas eu quero que vocês lembrem-se de 3, tá? Quais são? Né? Primeiramente, ó, notem que elas estão superficiais, notem a fáscia, como elas estão superficiais à fáscia, né? E a gente consegue ver, pessoa que faz bastante academia, por exemplo, né? A gente consegue ver essas veias superficiais, né? Eu consigo ver uma veia superficial minha aqui, ó, que dá dando para ver uma. Não sei se vocês conseguem ver aí alguma de vocês, tá? Mas elas são bem fáceis de encontrar. São essas veias que a gente tem uma anatomia aí topográfica e uma anatomia de superfície bem tranquila de encontrá-las. Então, eu quero que vocês observem essa veia que está aqui, ó, que é chamada de veia cefálica, tá? Com C de casa, né? Veia cefálica. Essa outra veia que está vindo por dentro aqui, ó, que vai ser a veia basílica, que está vindo por aqui, ó, veia basílica que está vindo por aqui. E essa aqui no meio, ó, que é a veia mediana do cotovelo, ou veia intermédia do cotovelo. São as 3 veias superficiais que eu gostaria que vocês observassem. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar a veia cefálica aqui, ó, a veia cefálica vindo por esse lado. Aqui a gente está vendo a formação da veia cefálica a partir dessa rede venosa dorsal da mão, ó. Então aqui a gente consegue ver a formação dela, ó, subindo. Percebam que ela vai estar subindo lateralmente ao músculo bíceps braquial, como vocês podem observar, ó, aqui está o bíceps braquial. Ela vai estar subindo lateralmente ao músculo bíceps braquial. Vai passar por um sulco, que é conhecido como sulco deltopeitoral, que é entre esse músculo que está aqui, que é o músculo peitoral, e esse músculo que está aqui, que é o músculo deltoide, né? Ela vai estar passando por entre eles, que é o sulco deltopeitoral, a veia cefálica. E como eu disse para vocês, né, a veia superficial, ela vai estar desembocando numa veia profunda. E essa veia profunda que ela está desembocando é justamente a veia axilar, certo? Ela vai estar desembocando lá na veia axilar. Na axilar, não. Alguns autores falam que é axilar, outros autores falam que é basílica, tá? Axilar e outros falam que é a subclávia. Tá? Eu vou checar essa informação, vocês me cobrem,
tá? Mas de antemão, né, a gente coloca que a veia cefálica ela está sendo desembocada na veia axilar. E a veia basílica, ela passa na região medial, né? A cefálica é lateral, né? A região medial do antebraço e a região medial aqui do braço, medialmente aqui é o músculo bíceps braquial, né? A gente vê a veia basílica, tá? E a veia basílica, por sua vez, né? Aqui a gente consegue ver mais uma vez, ela vai estar desembocando na veia braquial, tá? Então a gente vai ter, eu vou confirmar para vocês onde estão desembocando, tá? Mas a princípio é como eu falei para vocês, a veia basílica desembocando na braquial, na veia braquial profunda, né? E a veia cefálica desembocando na subclávia, né? E alguns autores falam que é na axilar e eu vou confirmar essa informação. E a outra veia, que é bem importante, né? Vocês acabam não trabalhando tanto com elas, né? Para não ser que quando vocês forem para a pesquisa lá no 4º ano, né, fazendo a iniciação científica, vai ser essa veia aqui, que vai ser a veia intermédia do cotovelo, né? Ou a veia mediana do cotovelo, né? Intermédia do cotovelo ou mediana do cotovelo. Que é essa veia que é bem proeminente, que é normalmente a veia que nós retiramos o sangue, né, na hora de uma doação de sangue, ou também para quando for colocar algum fármaco, tá? É justamente nessa veia. O que eu quero que vocês observem nessa imagem, né, é justamente a variação anatômica, né? Olha a intermédia do cotovelo, né, como ela está diferente, né, nas 3 imagens, né? Ó. Aqui a gente consegue ver um M, né? Ó. Aqui a gente consegue ver mais um Y, né, formato de um Y. Aqui a gente consegue ver o formato mais de um Y ou da letra V. Olhem a cefálica aqui, como que está a distribuição venosa dela. Olha aqui como é que está nessa imagem. Olha a quantidade de veias que a gente tem aqui nessa região anterior do antebraço. Aqui, essas veias satélites, né, que estão se comunicando entre a cefálica que está aqui e a basílica, né? Percebam que a gente vai ter essa veia aqui que vai ser a intermédia do antebraço, aqui é a intermédia do cotovelo, né? Aqui é a intermédia do antebraço, né? Observem que como que a distribuição dessas veias vão estar diferentes nessas 3 imagens, tá? Então, é isso que eu falo, que a gente comenta para vocês sobre variação anatômica, a quantidade de estruturas que a gente tem aí relacionadas com variação anatômica. E aí a gente tem aqui a formação final da veia cava superior. Então, ó, a veia cefálica aqui, ó, certo? A veia cefálica aqui. Aqui está a subclávia, né? Então, no meu modo de ver aqui, ela acaba... Ah, não, aqui não é subclávia não, é axilar mesmo, gente, ó, porque a primeira costela está aqui, tá? Ó, a primeira costela está aqui, ó. Então, a veia cefálica, ela está desembocando na axilar, tudo bem? E a veia basílica, que está aqui embaixo, vindo por baixo aqui, ó, vai estar desembocando aqui na veia braquial, tá? Aqui na veia braquial. E aí a gente vai ter aqui, então, a axilar. Aqui vai estar a subclávia, nessa regiãozinha aqui, a subclávia pequena, né? Ó, a subclávia pequena. Aqui a gente consegue observar a veia jugular externa e a união da a jugular interna, né? A união da veia jugular interna com a subclávia, formando a veia braquiocefálica aqui do lado direito. E aqui a veia braquiocefálica do lado esquerdo, também sendo formada aqui, ó, pela jugular interna aqui e pela veia subclávia nessa região aqui. E a união das veias braquiocefálicas do lado esquerdo e do lado direito, formando a veia cava superior. Aqui é na peça anatômica, inclusive lá do nosso museu, tá? Então observem, ó, veia jugular interna está aqui, subclávia está aqui, formando a veia braquiocefálica do lado direito.
Subclávia está aqui. Jugular interna está aqui. E aqui está a veia braquicefálica do lado esquerdo. A união da veia braquicefálica do lado esquerdo com a veia braquicefálica do lado direito, formando aqui a veia cava superior. Formando aqui a veia cava superior. A veia jugular externa, que eu falei para vocês, ó, ela desemboca normalmente bem no ângulo aqui, ó. Aqui está ela, ó. Ela está desembocando bem no ângulo aqui, ó, entre a subclávia e a jugular interna, tá? Ela não forma a braquicefálica, ela desemboca, tá? Ela pode estar desembocando ou na jugular interna mesmo, ou bem no ângulo, ou aqui ou na subclávia, né? Tá vendo? Ó, na subclávia aqui, aqui ela também está desembocando na subclávia, tudo bem? Então existe uma variação anatômica. E a jugular anterior, que é essa daqui, ó, que a gente está observando, ela também vai poder estar desembocando em algumas regiões, como vocês podem observar, mas normalmente ela já desemboca aqui na veia braquicefálica. Ela já vai estar desembocando na veia braquicefálica do lado esquerdo, que é essa daqui, ou do lado direito, que é essa daqui. Alguma dúvida até agora? Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, Pois não, Biggerson. e na peça anatômica no laboratório, eu vi como a gente vai fazer para identificar as veias e as artérias. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem, Biggerson, tá? Como eu falei para vocês, a artéria, né, quando você aperta ela, ela volta, né? A veia não, ela fica achatadinha, né? O formato também é diferente. Da artéria, o formato dela, o calibre dela é mais redondinho, ela é mais cilíndrica, né? E a veia, ela vai ser mais achatadinha, ela vai ser um calibre mais achatado, né? Nas veias profundas do antebraço e da perna, lembre-se que a gente vai ter duas veias para uma artéria, né? Para a região de abdômen, por exemplo, que pode ter um pouco mais de dificuldade, vamos achar a aorta, né? Lembrem-se que a aorta está descendo do lado esquerdo do corpo e ela tem o maior calibre. A veia cava inferior está subindo pelo lado direito, né? No hemicorpo direito. Então ela também tem menor calibre. Tá? Então isso aí é prática. Com o tempo vocês conseguem diferenciar. E a gente também tem peças no nosso laboratório em que tanto a artéria quanto a veia a gente fez uma técnica, né, que a gente coloca um plástico lá dentro, tá? Ele entra em estado líquido e depois ele se solidifica lá dentro, né, e com uma cor. Então, a artéria fica com uma cor mais vermelhinha e a veia com uma coloração mais azul, né, como vocês já viram em alguma imagem aí que eu mostrei para vocês. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Mais alguém? Professor, você pode mostrar de novo onde é a veia braquicefálica, que eu não consegui ver direito? Aqui, ó. A veia braquicefálica, Edu, vai ser formada pela união da jugular interna com a veia subclávia, né? Bráquio de braço, né? Cefálica de cabeça. Então é a junção da veia que vem da cabeça e do braço, né? Vai formar a veia braquiocefálica. Aqui a do lado esquerdo, que é maior, né? E aqui a do lado direito, ó, que é menorzinha, tá vendo? Ela é menor. Porque o coração tá dessa forma, né? Lembra-se que a base dele está voltado mais para o lado direito, né? Lembra que a gente já estudou isso aqui, né? Então, ela fica mais voltado para esse lado aqui. Respondi?
Sonda, obrigado. Não tava vendo do lado direito. Do lado direito ela é pequena aqui, ó. Só isso aqui, ó. Aí aqui já é Obrigado. veia cava superior, tá? Mais alguém? Minha mulher não me trouxe café hoje. Bom, vamos aqui, ó. Formação da veia cava inferior, ó. Que a gente consegue observar aqui. Como vocês já viram, né? Quem vai formar a veia cava inferior? A ilíaca comum, né? Veia ilíaca comum, direita e esquerda. E quem vai formar a veia ilíaca comum? A veia ilíaca interna e a veia ilíaca externa. E a veia ilíaca externa é a veia femoral, né? E a veia femoral, quem que é? A tibial posterior, a tibial anterior e a fibular. A gente consegue observar tudo aqui, ó. Ó a plantar aqui, ó. A veia plantar, tá vendo? Ó, em número de 2, ó, 2 veias para uma artéria, né? Aqui também, ó. Aqui tá a veia tibial, ó. A veia tibial posterior, desculpa, aqui tá a veia fibular, aqui tá a veia tibial posterior, sempre em número de 2 para 1. Aqui está a veia dorsal do pé, olha lá, veia dorsal do pé, que depois vai virar a veia tibial anterior, ó. E aí elas vão estar fazendo esse retorno venoso, né? A plantar, ó, plantar medial tá aqui, ó. E aí elas vão se unir, né, no sentido oposto, para formar a veia poplítea, né, que a gente observa aqui, ó. Aqui a gente está conseguindo ver bem a fossa poplítea, ó, aquele formato de losango que eu mostrei para vocês. Ó, músculo gastrocnêmio lateral, músculo gastrocnêmio medial, músculo bíceps femoral e aqui está o músculo semimembranáceo. Tá? Semimembranáceo. E aqui a gente consegue ver a fossa poplítea. E aí aqui a gente vai ter o nervo, a artéria em vermelho e a veia aqui passando nessa região, o tal da nave, nervo, artéria e veia. E aí a gente vai ter a poplítea, né, que vai retornar aqui como veia femoral, ó, a poplítea aqui retornando como veia femoral, passou o ligamento inguinal, vai formar veia ilíaca externa, né? Vai formar a veia ilíaca externa, que vai se unir com a veia ilíaca interna para formar a ilíaca comum e a união das duas veias ilíacas comuns formando a veia cava inferior. Tá? É a mesma coisa do que a artéria. Então, se você sabe a artéria, você sabe o complexo venoso profundo para membros. E aí a gente também tem as veias superficiais, né, que é fácil, né, são um número de 2 também. Lá no membro superior, eu falei o nome de 3 para vocês, né? Veia cefálica, veia basílica e a intermédia do cotovelo. Eu até citei mais uma, né, a intermédia do antebraço. No membro inferior, eu só vou citar 2, que são as safenas, que vocês já ouviram falar, inclusive eu falei na aula de ontem, né? Que é a veia safena parva e a veia safena magna, né? Veia safena parva, parva significa pequena e magna significa grande, tá? Então, mais uma vez, ó, as superficiais passando aqui superficialmente, né? A fáscia, né? Então elas estão superficiais à fáscia, né? E a gente observa aqui essa safena parva, ó. Então, notem, né? Toda a rede venosa dorsal do pé sendo formada por ela. Isso aqui são todas as veias satélites ou tributárias dela, né? Que vai estar desembocando nela. Que, por sua vez, né? A veia safena parva desemboca na veia poplítea. Tá? Então, PP, parva poplítea, a veia safena parva desemboca na veia poplítea. E a veia safena parva, ela está passando posterior ao maléolo lateral. Ó. Aqui está o maléolo lateral, ela passa posterior a ele. Então, é tudo P. Posterior ao maléolo lateral, veia safena parva e poplítea, desemboca na poplítea. Tá? Uma forma aí da gente estar
melhorando aí a nossa memorização da safena parva. Tá? Então, ela desemboca aqui na poplítea. E a veia safena magna, a gente observa, ela é bem maior, ela passando na região medial, ó, aqui vocês percebem que ela passa na região lateral e posterior, né? A magna não, ó, ela vai estar passando na região medial, aí depois ela sobe superficialmente aqui, ó, na região medial da coxa, para estar desembocando lá na veia femoral. Tá? A magna desemboca na veia femoral. Atravessa a fáscia, né? E desemboca lá na femoral. E ela está passando, ó, anteriormente ao maléolo medial. Então, magna, maior, maléolo medial. Tudo M, tá? Só lá em cima que não, né? Porque aí a veia aqui é a femoral. Tá? Então, veia safena magna, medial, anterior ao maléolo medial, a magna maior, e vai estar desembocando lá na veia safena, está desembocando lá na veia femoral. Então, veia safena parva desemboca na poplítea e a veia safena magna desemboca na femoral. Professor, Oi. então a magna é medial e a parva ela é lateral ou ela é medial também? Ela é posterolateral, tá vendo? Ó? Ah, tá. Tá vendo? Ela é posterolateral. E aí depois ela fica bem, ó, aqui tá o músculo gastrocnêmio medial e lateral, tá vendo? Depois ela passa por entre eles, ó. Tá vendo? Ó? Mas a origem dela é no dorso do pé, né? E aí ela vem lateral, né? E aí ela vem correndo pro sentido medial. Tá bom, obrigada. Bom, então aqui. E aí aqui eu já falei para vocês da formação da ilíaca, da cava, né? Novamente, né? A femoral, então, vai formar a ilíaca externa quando passa esse ligamento, que é o ligamento inguinal. Aqui a gente vai ter a ilíaca interna, a união das duas vai formar a ilíaca comum, e a ilíaca comum do lado direito e do lado esquerdo formando a veia cava inferior. Mais uma vez. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver uma coisa importante, ó. Aqui, ó, a gente tem a artéria gonadal, tá vendo, ó? A gonadal aqui, ó, esquerda, e aqui a gonadal direita, ó. E junto dela, ó, a gente consegue ver a veia, ó, a veia gonadal, ó, do lado direito e a veia gonadal do lado esquerdo. A veia gonadal do lado esquerdo, ela desemboca na veia renal, ó. Estão vendo, ó? Na veia renal. E aí a veia renal desemboca na veia cava inferior. Do lado direito não, ó. Do lado direito ela desemboca diretamente na veia cava inferior. Tudo bem? Então a gente vai ter uma diferença aqui, ó, nas gonadais, tá? A do lado esquerdo desembocando primeiramente na renal para depois desembocar na veia cava inferior. E como que se dá, né, o retorno venoso das vísceras? Isso é importante, né? É justamente esse sistema porta-hepático, né? O que significa um sistema porta? Um sistema porta é quando a gente vai ter um conjunto de veias, né, que vai estar formando posteriormente uma veia. Essa veia vai passar por um órgão e vai continuar como veia. Então, esse órgão ele vai ser como uma porta, que no caso do sistema porta hepático, né, quem está funcionando como se fosse essa porta é justamente o fígado, né? A gente pode ter, desculpa, também na região da hipófise, a gente vai ter o sistema hipofisiário ali, porta hipofisiário também, tá? Com essa mesma função. Então a gente vai ter veia,
a gente vai ter posteriormente o órgão e continua a veia. Então, como que a gente pensa nesse sistema porta-hepático? Tá? Vamos primeiramente pensar no intestino. A gente absorveu o alimento, né? Comemos, né? Aí esse alimento foi quebrado, tudo, virou moléculas, né? E essas moléculas elas precisam ser ingeridas, né? E aí elas passam de dentro do nosso intestino, seja do jejum e do ilho ou do intestino grosso, para dentro dessas veias, né? Quais veias? Veias mesentéricas. Era a artéria mesentérica, né? Pelas veias mesentéricas. Essas veias mesentéricas, por sua vez, rico em nutriente, né? Porque a gente acabou de ter o processo de digestão e o processo de absorção do alimento. Essas veias mesentéricas, por sua vez, que eu já vou explicar para vocês, vai formar um sistema, que é esse sistema porta-hepático, e esse sistema vai estar entrando no nosso fígado. Para quê? Justamente para que a gente tenha algumas células lá no fígado, para poder saber se está vindo algum nutriente ou alguma célula, né? Às vezes o alimento ali pode vir com alguma bactéria, algum agente biológico que vai te fazer mal, né? Então já passa por uma filtração, né? Que vai ser dada justamente pelo nosso fígado. Então, o sangue que chega no nosso fígado através da veia porta, né? É rico em nutrientes, porém, ele não é rico em oxigênio, né? Quem é que vai estar levando o oxigênio, né? A maior quantidade de oxigênio para o fígado? É justamente ali pelo tronco celíaco, né? Onde a gente vai ter a artéria hepática comum, a artéria hepática própria e depois a artéria hepática direita e a artéria hepática esquerda. Que foi o que eu falei para vocês na aula de ontem, tá? Então, quem vai estar levando o sangue rico em oxigênio é justamente a artéria. Mas no caso do fígado, quem está levando a maior quantidade de nutrientes é justamente o sistema porta-hepático. Tá? Então a gente vai ter aqui duas veias, né? A veia mesentérica superior, novamente, e a mesentérica inferior. Aqui a gente observa a veia mesentérica inferior, nessa região aqui, ó, e quais órgãos que vai estar sendo levados por ela, né? O reto, como vocês podem observar, sigmoide, colo descendente e colo transverso, os 2/3 do colo transverso, tá? Vão estar formando aqui a nossa veia mesentérica inferior. A veia mesentérica inferior vai estar desembocando naquela veiazinha que está vindo do baço, que está aqui, ó, a veia esplênica, ó. Então, a veia mesentérica inferior, ela desemboca na veia esplênica, que está vindo por aqui. A veia mesentérica superior, que é essa veia que a gente observa aqui e também está observando aqui, ela vai trazer o sangue oriundo do colo transverso, daquele primeiro terço do colo transverso, colo ascendente, o seco, aqui embaixo o apêndice vermiforme, o jejum e o ilho. Então todo o sangue desses órgãos vão estar desembocando na veia mesentérica superior, que a gente observa aqui e também está observando aqui, a veia mesentérica superior, e a união da veia esplênica com a veia mesentérica superior vai estar formando o que a gente chama de veia porta hepática. E aí essa veia porta hepática vai estar entrando para dentro do fígado, né, para fazer esse processo que eu falei para vocês. E aí o que acontece? Esse vaso entra para dentro do fígado, e a gente vai ter uma aula sobre isso lá em digestório. Eles vão se dividindo e depois eles vão se retornando e formando um novo vaso, que vai ser chamado de veia hepática. E aí as veias hepáticas vão estar desembocando na veia cava inferior. Então notem que essa região, esse retorno venoso, né,
das vísceras, né, principalmente de intestino, né, de estômago, pâncreas e baço, vai estar passando primeiramente pelo sistema porta-hepático, né, e de vesícula biliar também, né, que está aqui embaixo. Vai estar primeiro passando por esse sistema porta-hepático para depois entrar na veia cava inferior, numa circulação sistêmica. Tudo bem? Então é dessa forma. Então só para a gente recapitular aqui, veia mesentérica inferior vai estar desembocando na veia esplênica. A veia esplênica, juntamente com a veia mesentérica superior, vai estar formando aqui a veia porta hepática. E a veia porta hepática está entrando lá para o nosso órgão aqui, que está localizado na nossa cavidade abdominal do lado direito, que é justamente o fígado. Tá? O baço está do lado esquerdo, lá no flanco esquerdo. Então, a gente observa aqui essa distribuição e essa formação. Tá? Onde que está aqui a veia cava? Ó, ela está passando aqui por baixo. Ó. Aqui está a aorta, ó, a veia cava está passando aqui por baixo. Ó. Ela continua reta. A gente viu nessa imagem. Ó. Ela continua reta aqui. Ó. Aqui é quem? Aqui já são as hepáticas, ó, que vão estar entrando nela. Então, aqui a gente consegue ver as veias hepáticas que vão estar entrando nela, lá em cima. Tudo bem? Então, primeiro tem essa formação que eu falei para vocês, ó, e depois a gente vai ter ela desembocando lá na veia cava inferior. Bom, algumas vezes a gente pode ter uma patologia, né, que é justamente relacionada com o nosso fígado. Pode ser um câncer hepático, né, pode ser por alcoolismo, etilismo, a gente pode ter um problema no fígado, né, uma hepatite, né, em virtude de um vírus, e isso pode fazer então um comprometimento do fígado. E aí faz com que o sangue comece a ficar armazenado aqui no fígado. Ele não tem o fluxo lá para a veia cava inferior. E aí acontece algumas coisas clínicas de fundamental importância. Por exemplo, pode dar aqui embaixo, aqui, ó, na região do reto aqui, né, as hemorroidas. Pode ter umas hemorroidas. A gente pode ter, por exemplo, aqui na região do esôfago, aqui, ó, a formação de úlcera nessa região aqui do esôfago, né, em virtude dessa complicação. Ou a gente pode ter também a regiãozinha aqui do abdômen, né, aumentada, começa a inchar, né, que é um acúmulo, entre aspas, de líquido, que a gente chama de ascite. E como ela se dilata, né, começa a ter a formação do que é chamado de cabeça de medusa, né, que as veias superficiais aqui da região do abdômen, né, começam a se dilatar e a aparecer. E aí o umbigo, né, é como se fosse a cabeça da medusa, e justamente essas veias superficiais sendo o cabelo da medusa lá da mitologia grega. Então, vocês observem que existem complicações clínicas em virtude desse mau retorno, dessa anastomose aí da porto-cava. Tá? Então, aqui, para a gente exemplificar melhor, tá vendo? Ó, mesentérica superior, né, mesentérica inferior, a esplênica, né? Observem a gástrica aqui, tá vendo? Ó, desembocando já direto na porta, né? E observem que vai ter um conjunto de veias que está subindo aqui, ó, que vai ser um outro caminho, um circuito colateral ali, uma circulação colateral para esse retorno, caso não consiga passar por aqui, né? Tem que ter um outro caminho, caso esse não dê certo, que é justamente por esse sistema que eu vou falar mais para frente para vocês, que é o sistema ázigo e hemiázigo. Tá? Então, caso isso aqui não esteja funcionando, esse sangue ele tem que retornar para a veia cava, né? E aí para o coração, para a circulação sistêmica, e aí existe uma circulação colateral que pode ser realizada. Tá? Mas observem, ó, aqui está o duodeno, jejuno
ilho, né, o apêndice seco, né? Então aqui veia mesentérica superior, nessa região aqui que a gente tem o final do colo transverso, descendente, né, sigmoide, o reto, a inferior, veia mesentérica inferior, o pâncreas e o baço, né, a esplênica, formando a esplênica, a gástrica aqui, né, desembocando direto na veia cava, na veia porta, desculpa, né, e aqui a gente vê a formação dela aqui, ó, esse complexo aqui através do esôfago, né, ó, isso aqui é o esôfago, né, aqui está o estômago, aqui está o fígado, né, e aqui em cima está o esôfago. Observem nessa imagem aqui o que eu falei para vocês, ó. Então, caso tenha um comprometimento nessa região, todas essas veias superficiais aqui acabam tendo alguma complicação, tá? E aí elas começam a dilatar, porque lembrem-se que as veias superficiais, que elas estão aqui, ó, nessa tela subcutânea aqui, ó. Então, a gente tem pele, tela subcutânea e fáscia, né? Então, elas estão entre a pele e a fáscia, né? Elas estão nessa tela subcutânea, as veias superficiais, né? Inclusive, aqui a gente vê a cefálica também nessa tela subcutânea, ó, ela está aqui também, né? Então, a gente observa elas aqui. Então, um comprometimento nessa região acaba causando aqui o que a gente chama de cabeça de medusa. E observem que pode ter uma circulação colateral por essas veias superficiais, né? Ó, que elas estão vindo por aqui, ó, como vocês podem observar, e percebam que ela acaba desembocando lá na axilar, tá? Através dessa veia aqui. Então, que é a tóraco-lombar, se eu não me engano, o nome dessa veia. Tá? Então, ocorre uma circulação colateral aqui também, caso o sistema porta esteja com algum problema. Eu já vou responder a sua pergunta aqui, tá bom? Ó a cabeça de medusa, tá vendo? A gente separa em quadrantes, né? Ó, em 4 quadrantes, né? Ó a cabeça de medusa com essa parte que fica inchado, né? Que chama-se ascite, né? É justamente por um problema hepático, tá? Ou por um tumor, né? Entre outras coisas, mas um problema hepático pode causar essa dilatação aí nessa região. Eu vou pausar aqui, já volto só para tirar a dúvida da Colaida aí. Pois não. Essa pergunta, Juliane, foi você que me chamou no chat aí? Bom, a Juliane está perguntando aqui, quando ocorre um infarto do fígado, tem relação com algum problema nesse sistema porta-hepático? Pode ser, Juliane. É difícil de cravar, né, sem saber o histórico do paciente, né? Às vezes pode ser um problema não na veia, né? Pode ser um problema no fígado, né? E aí pode ocasionar no futuro um problema na veia e no sistema porta-hepático, tá? O que vai estar causando, né, esse, entre aspas, infarto do fígado, né? Aí pode ter N causas, né? Por exemplo, pode ser etilismo, né? Pode ser hepatite, um vírus, pode ser um tumor, né? Pode ter algumas causas que podem estar levando ao fígado não ter a sua função, né, sendo executada perfeitamente. Então, mas sim, um problema no fígado acaba acarretando, de certa forma, um problema no sistema porta-hepático, com certeza. Respondi? Bom, gente, então, ó, só para a gente terminar, aqui está a veia cava inferior, ó, certo? Aqui está a veia cava inferior e aqui está a veia cava superior. O estômago está aqui, ó, o estômago, o diafragma está aqui, como vocês podem ver, né? E aqui a gente vai ter essas veias que estão passando bem profundas, ó, como vocês podem observar, ó. Essa veia que está aqui é a veia hemiásigo, e essa daqui é a veia hemiásigo acessória. E aqui tem a veia ásigo,
certo? Aqui tem a veia ázigo. A hemiázigo acessória e a hemiázigo, elas desembocam na ázigo. E a ázigo, por sua vez, vai estar desembocando lá na veia cava superior. Tudo bem? Então, a hemiázigo, deixa eu voltar aqui, ó. A hemiázigo é a continuação dessa daqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo essas veias esofágicas aqui, ó? A hemiázigo é a continuação dela. A hemiázigo é a continuação dela, tá? Então, um problema no sistema porta-hepático, esse fluxo sanguíneo vai entrar pela gástrica, ó, como vocês podem ver, ó, ele entra pela gástrica aqui, ó, e vai subir por aqui, ó, ele vai achar esse caminho aqui. E aí, quando ele achar esse caminho, ele vai subindo aqui pela hemiázigo, e aí a hemiázigo desemboca na ázigo e a ázigo desemboca na veia cava superior. E aí faz uma circulação colateral. Tudo bem? Então, caso esse sistema porta-hepático não funcione corretamente, que alternativa o nosso corpo nos dá? Né? Ele nos dá através da femoral, ó, da femoral, esse retorno aqui, ó, da femoral e essa anastomose que vai estar ocorrendo aqui por essas veias superficiais pela axilar, e aí a axilar vai formar lá por cima, né? Formar a braquicefálica, tudo, veia cava superior, ou pelo sistema ázigo e hemiázigo, né? O sistema ázigo, como vocês podem observar. E aí, dessa forma, vai tentar trazer esse sangue que vai estar ficando represado lá no fígado. Tudo bem? Mas é um problema um pouco sério, né? Quando a gente pensa nesse problema hepático, tá? Podendo trazer complicações aí importantes para o nosso paciente. Mais uma vez, né, a gente vai ter esse sistema. Notem que aqui ele já está desenhado diferente, tá vendo? Ó, a hemiázigo acessória está vindo por aqui, a ázigo está por aqui, ó, a hemiázigo está aqui. Então, notem que aqui ela não se uniu, né? Então, são variações, né? Variações anatômicas. Ó, a veia cava inferior está aqui, a veia cava superior está aqui, veia braquicefálica, jugular interna e subclávia. Né? Observem que as intercostais, ó, as veias intercostais, né, vão estar desembocando nelas, ó, na hemiázigo, acessória, na hemiázigo e do lado direito aqui, diretamente aqui na ázigo, tá? É com ázigo e hemiázigo, aqui, ó, aqui está escrito ázigo, tá vendo ó, como se escreve ázigo aqui, ó. Tá? E hemiázigo é com H, né? H-E-M-I, né? Então, dessa forma, a gente observa a formação desse sistema hemiázigo. Lembrando que a hemiázigo que está aqui, ó, se formando aqui, né, e tanto a ázigo também, elas se formam através das veias esofágicas. Né? E a veia esofágica está se formando através das veias gástricas, ali da veia gástrica que a gente viu ali na curvatura menor do estômago. Joia? E aí, dessa forma aí, a gente termina o nosso retorno venoso, aí, o nosso sistema venoso, tanto superficial quanto profundo. Dúvidas? Vamos lá, pessoal. Professor, Oi, Natália. teve uma hora que você falou sobre veia tributária, eu acho. Você poderia explicar o que é, por favor? Veia tributária que vai estar desembocando numa veia principal. Tá bom, Você obrigada. entende ou não? Só de eu falar assim, você entende ou você precisa de outra? Não, entendi, porque eu já tinha feito meio que uma relação com as satélites. Aí assim dá para entender. Isso. As satélites, elas podem estar, elas comunicam, né? Duas veias, né? Por exemplo, as superficiais, né? Então, a satélite é que está comunicando.
As tributárias são as que estão ao redor de uma veia principal. Uhum. Tá bom, obrigada. Tá bom? Mais alguém?